Esta natureza material funciona sob minha direção, ó filho de Kunti, e produz todos os seres móveis e imóveis. Por sua ordem, esta manifestação é criada e aniquilada repetidamente. Maya Jakshana Prakriti Suyate Sacharacharan Hetunanena Kunteya Jagavi Parivartate. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 10. Aí ó, para quem achava que a natureza material funcionava de qualquer jeito, por acaso, aqui está a resposta: funciona sob a direção de Deus, Krishna. Krishna que controla, que dirige tudo e todos. Quer ler mais e fala menos? Tá bom, eu ia falar aqui, mas tá, não é para falar mais nada. Tá bom, lê. Tá, vou ler. Vou ler a explicação de Prabhupada e a gente vai entender. Aqui se afirma claramente que o Senhor Supremo Krishna, embora esteja à parte de todas as atividades do mundo material, permanece como diretor supremo. Toda empresa, tudo que existe tem um diretor dirigindo as coisas e as pessoas. Agora, a criação material, tem gente que acha que não tem o diretor supremo, que é Krishna, controlando tudo e todos. Krishna está dirigindo tudo e todos através de milhões e milhões de semideuses que têm incontáveis subordinados. Pensa que é fácil administrar um universo inteiro? Não, é preciso muita gente, né? Muitos ministros. Como um presidente tem vários ministros, Deus, Krishna, tem milhões e milhões de semideuses para fazer exatamente o que Ele quer, para fazer funcionar do jeito que Ele quer. O Senhor Supremo é a vontade suprema, porque sempre tem gente que reza todo dia, mas não presta atenção, né? Que sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Então o Senhor Supremo Krishna é a vontade suprema e o fundamento desta manifestação material, mas o manejo é conduzido pela natureza material. Krishna também afirma no Bhagavad Gita que de todas as entidades vivas em diferentes formas e espécies, eu sou o Pai. Como Prabhupada fala, né, Bimala? Krishna está falando que é o Pai de todos e não o Pai dos indianos, o Deus dos indianos. Tem gente que acha que Krishna é um Deus indiano, né? Então o Sol também é um Sol indiano, porque o Sol nasce primeiro na Índia. E aí? Tem gente que acha que tem o Sol brasileiro, o Sol indiano, o Sol americano, o Sol... Não, só existe um Sol, como só existe um Pai. E Krishna é o Pai de todos. Krishna é o Pai, Bimala. É o Pai. Eu sou o Pai. Krishna fala isso no Gita. O Pai põe a semente do filho no ventre da mãe. E similarmente o Senhor Supremo, por um mero olhar seu, injeta todas as entidades vivas no ventre da natureza material. E elas surgem em diferentes formas e espécies, de acordo com seus últimos desejos e atividades. Tem um monte de respostas, né? Por que nasce homem? Por que nasce mulher? Por que nasce bicho? Por que nasce planta? Por que nasce aquáticos? É por isso, né? De acordo com o desejo de cada um, de acordo com suas diferentes ações, desejos e atividades. Nesse exato momento nós estamos já escolhendo o próximo corpo que vamos ter na próxima vida, mas não através do que a gente pensa, através do que a gente faz, através de nossas atividades, através do nosso karma. Karma em português é trabalho.
Então a gente faz trabalho bom, vai receber um corpo bom. Faz trabalho ruim, vai receber um corpo ruim. Bom karma e mau karma. É uma ciência, né? E essa ciência completa está no Bhagavad Gita como ele é. Todas estas entidades vivas, embora nascidas sob o olhar do Senhor Supremo Krishna, mesmo assim tomam seus diferentes corpos de acordo com seus feitos e desejos passados. A gente pensa, sente, deseja e age. E aí, depois da ação, vem a reação. Assim, a eterna história do plantou-colheu. É a eterna história do plantou-colheu, né? A gente pode plantar o que quiser, mas é obrigado a colher o que plantou. E Krishna, através de suas estritas leis da natureza, faz essa lei funcionar. A eterna lei do plantou-colheu. Então vê bem o que você vai plantar, porque você vai ser obrigado a colher. Está plantando roubo, está plantando estupro, está plantando malandragem. O que você está plantando? Vê bem o que você está plantando, que vai ter que colher. Como que é que diziam? Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É por aí o negócio. E cada um de nós está recebendo exatamente o que merece, nem mais nem menos. Ou seja, estamos colhendo o que plantamos na vida passada. Ele é aqui mesmo, Bimala. Ah não, é mais um pouquinho para cima aqui. De acordo com os feitos passados. Assim, o Senhor Krishna não está apegado diretamente a esta criação material. Ele lança simplesmente um olhar sobre a natureza material. A natureza material é desse modo ativada e tudo se cria imediatamente. Uma vez que ele lança o olhar sobre a natureza material, indubitavelmente existe atividade da parte do Senhor Supremo Krishna, mas diretamente ele não tem nada a ver com a manifestação do mundo material. Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias mãos. No Smriti dá-se este exemplo. Quando há uma flor fragrante diante de uma pessoa, a fragrância é tocada pelo poder olfativo da pessoa, e não obstante, o olfato e a flor estão separados um do outro. Há uma conexão similar entre o mundo material e a suprema personalidade de Deus, Krishna. Na realidade, ele não tem nada a ver com este mundo material, mas ele cria com seu olhar e ordena. Resumindo, a natureza material sem a superintendência da suprema personalidade de Deus, Krishna, nada pode fazer. Contudo, a personalidade suprema está separada de todas as atividades materiais. E cientista nenhum vai entender isso, porque tudo isso é antimaterial. Ele vê o efeito na matéria, mas não sabe como foi feito. Nem quem fez, nem quem está fazendo, nem quem está... Não sabe nada. O cientista não sabe que não sabe. Não sabe nada, Bimala. Aliás, tudo isso que é ensinado nas redes de ensino do mundo inteiro nem é aceito como conhecimento pelas escrituras védicas, por Deus, pelos representantes de Deus, pelos mestres, pelas pessoas santas, já falei. Então, nem o que é ensinado é aceito como conhecimento. Já começa por aí, né? Tá bom, já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Calma, estou procurando aqui onde nós paramos. Vamos lá. Peraí, Bimala. Aí, ó. Nunca está no lugar certo, na hora certa. Está aqui. Vamos começar o capítulo não, o verso 16. Retornando à nossa consciência original. Outros dizem que, uma vez que tanto Vasudeva quanto Devaki oraram a ti, tu nasceste como filho deles. Sem dúvida, és não nascido, mas nasces para o bem-estar deles e para matar aqueles que têm inveja dos semideuses. Śrīmad Bhagavatam 1.8.33. Também se diz que Vasudeva e Devaki, em seu nascimento anterior, como Sutapa e Prishni, submeteram-se a severas espécies de penitências para obter o Senhor Krishna como filho. E qualquer um pode receber Deus como filho, é só se qualificar, né? Como Prabhupada já explicou. Como resultado dessas austeridades, o Senhor Krishna apareceu de fato como seu filho. Já se declarou no Bhagavad Gita que o Senhor Krishna aparece para o bem-estar de todas as pessoas do mundo e para exterminar os demônios ou os ateus materialistas. O Senhor Krishna diz: Jada Jadahi Dharmasya Glanirbhavati Bharata Adyutanam Adharmasya Tadatmanam Srijamyaham. Em português, sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e um aumento predominante da irreligião, aí então eu próprio advenho. Bhagavad Gita 4.7. E as palavras Dharmasya Glanir significam irregularidade na religião. Quando há discrepâncias, a religião fica poluída. E aqui está se falando de religião de verdade, não das irreligiões que a maioria acha que são religiões. O que mais tem por aí são irreligiões. Na sociedade humana tem de haver um equilíbrio apropriado entre espírito e matéria. Nós somos, na verdade, almas transcendentais. Mas de uma forma ou outra estamos aprisionados dentro de corpos materiais. E enquanto tivermos estes corpos, teremos de nos submeter às necessidades corpóreas de comer, dormir, se defender e reproduzir, embora a alma não precise dessas coisas. A alma não precisa comer nada. Tudo o que comemos é para a manutenção do corpo. Todavia, uma civilização que se dedica apenas a essas necessidades corpóreas e não se preocupa com as necessidades da alma, é uma civilização tola e desequilibrada. Suponhamos que alguém apenas leve o seu casaco e se esqueça de se banhar. Ou suponhamos que haja um pássaro em uma gaiola, mas que o dono só cuide da limpeza da gaiola e não dê alimento ao pássaro. Isto é tolice. O pássaro está chorando, piu, 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 dê-me comida, dê-me comida. Cuidando-se apenas da gaiola, como pode o pássaro ser feliz? Então, por que estamos infelizes? É uma pergunta. Então, por que estamos infelizes? Nos países ocidentais não há escassez de riqueza, nem escassez de comida, nem escassez de carros, nem escassez de sexo. Tudo é obtenível em abundância. Então, por que existe um grupo frustrado e confuso, como os hippies? Eles não estão satisfeitos. Por quê?
porque não há equilíbrio. Estamos cuidando das necessidades do corpo, mas não temos informação sobre a alma e suas necessidades. A alma é a substância real e o corpo é apenas uma cobertura. Portanto, a negligência em relação à alma é uma forma de Dharmasya Glanir, em português, poluição do dever. A palavra Dharma significa dever, embora ela seja frequentemente traduzida como religião, e religião seja definida geralmente como um tipo de fé. Dharma não é, na verdade, um tipo de fé. Dharma se refere ao verdadeiro dever constitucional de alguém. É dever da pessoa conhecer as necessidades da alma, mas infelizmente não temos informação sobre ela e estamos ocupados simplesmente tentando suprir as necessidades para o conforto corpóreo. O conforto corpóreo, entretanto, não é suficiente. Suponhamos que um homem esteja situado muito confortavelmente. Isto significa que ele não vai morrer? Claro que não. Nós falamos sobre a luta pela sobrevivência e a lei do mais forte. Mas apenas confortos corpóreos não capacitam ninguém a existir ou sobreviver para sempre. Por conseguinte, cuidar somente do corpo é chamado de Dharmasya Glanir, ou poluição do dever de alguém. Posso continuar? A pessoa tem de conhecer as necessidades do corpo e, ao mesmo tempo, as da alma. A verdadeira necessidade da vida é suprir os confortos para a alma, e a alma não pode ser satisfeita através de ajustes materiais. Espera aí. Por ser uma identidade diferente, a alma precisa de alimento transcendental, e esse alimento transcendental é a consciência de Deus, Krishna. Uma pessoa doente precisa de dieta e remédios apropriados. Ambos são necessários. Apenas consumir o remédio sem a dieta não será um tratamento bem-sucedido. Por isso, o propósito do movimento Hare Krishna é dar o remédio e a dieta apropriada para a alma. A dieta... Calma. O ar está saindo, Bímola. A água entrou, o ar tem que sair. Isso é natural. É consequência. Espera aí, deixa eu tomar mais água. A dieta é Krishna Prasada. Comida oferecida primeiramente a Deus no altar, Krishna. E o remédio é o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No Bhagavatam 10.1.4 se diz que Parikshit Maharaja disse ao grande sábio Shukadeva Goswami: os discursos da coleção Śrīmad Bhagavatam que você está me dando não são comuns. Esses discursos Bhagavatas são agradáveis para pessoas que sejam Nivrita Trishna, em português, livres de ansiedade. Todos neste mundo material estão ansiando por desfrute. Mas quem está livre dessa ansiedade pode sentir como o Bhagavatam é agradável. A palavra Bhagavata refere-se a qualquer coisa relacionada a Bhagavan, o Senhor Supremo. Bhagavan é outro nome de Deus, Krishna. E o mantra Hare Krishna também é Bhagavata. Assim, Maharaja Parikshit disse que o sabor do Bhagavata pode ser experimentado por alguém que esteja livre da ansiedade para a satisfação dos desejos materiais.
E por que esse Bhagavata deve ser provado? Prabhupada diz aqui Bhavoshadi, em português. Ele é o remédio para a nossa doença de nascimento e morte. Atualmente estamos numa condição enferma. Os materialistas não sabem o que é a doença e o que é a saúde. Tá, já parei. Eles não sabem nada. Mas ainda assim se fazem passar por grandes cientistas e filósofos. Já repeti, né? Eles não sabem que não sabem. Peraí, Ctrl D. Atualmente, vírgula, estamos numa tem que pôr acento, condição, já dá para achar, Bímola, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha é krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o 5º link e os ensinamentos da Rainha Kunti é o 9º link. Você já encomenda eles, encomenda uns 2 ou 3 a mais. Dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bímola? Agenda, tá? Vamos lá na agenda então. Agenda, calma, não me apressa não. Aqui, ó. Não tem nada. Não tem nada. Falar dos links Hare Krishna. Tá bom, vamos falar dos links Hare Krishna. Paramos onde, hein? Paramos. A última coisa lida foi o Memorial Srila Prabhupada. Calma. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Então, vou clicar. Clica aí que eu clico aqui. Memorial, tá, letra M, Memorial. Cadê? Não estou achando, tá aqui. Memorial já foi, agora o que é agora? Agora os mestres espirituais, os contatos, redes sociais deles. Tá aqui, ó. Mestre Bhaktidhira Damodara Swami. Procuram defeitos em Prabhupada até não querer mais. Dizem que Prabhupada era preconceituoso com mulheres, com negros, com sei lá o quê. Mas aqui desmente, ó. Eu já conheci
Já conheci 4 ou 5 mestres espirituais que estão em corpos negros, Bímola. A alma não é preta, branca, vermelha, amarela, homem, mulher, a alma é eterna. A alma não tem nada a ver com esses corpos materiais, temporários, miseráveis e perecíveis. Aliás, esses corpos são supérfluos a nós, almas eternas. Era para falar só dos mestres, tá bom. Então tá aqui, ó. O que é que está aqui? Não vou clicar porque depois não tem gente voltar, né? Volta, vai perder tempo, vai atrasar o programa. Mestre Bhaktidhira Damodara Swami. Tem o Facebook dele. Mestre Bhaktivikasha Swami. Facebook também. Mestre Chandramukha Swami. Facebook também, está aqui, ó. Mestre Danvantari Swami. Facebook também. Mestre Hridayananda Das Goswami, tem um site dele aqui. Mestre Purushatraya Swami, Facebook também. Então, você pode entrar em contato com eles. Com certeza deve ser algum discípulo que administra, mas você vai ter o contato. Tem o contato aí desses mestres aqui, que são mais conhecidos no Brasil. Aqui tem 2 que vivem no Brasil, que eu saiba. Pode ter mais, né, Bímola? Pode ter mais. Com certeza tem mais mestres pelo mundo inteiro. Só em corpos negros tem 4 ou 5 que eu já vi. Mas os devotos não enxergam corpos. Aliás, a primeira lição que se aprende é que não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. Então não tem essa bobagem aí de levantar a bandeira dos brancos, dos vermelhos, dos amarelos, né? De levantar a bandeira dos homens, das mulheres, das crianças. Não, todos são vistos como almas eternas. É onde eu estava, hein? Tá bom, já falei demais. Tá bom, já vou parar de falar então. Tá aí os contatos dos mestres espirituais mais conhecidos no Brasil aqui. Faltou Jayapataka Swami, Bímola. Falta um monte. Normalmente os mais conhecidos no Brasil. Tá bom, então tá bom. Tá, e se algum discípulo aí da ISKCON quer colocar o contato do seu mestre espiritual aqui, é só falar com a gente no e-mail pixharekrishna@gmail.com, ou quiser retirar, né? Estamos aí, os links Hare Krishna estão aí para serem corrigidos, atualizados, incluídos ou retirados. Tá bom, então tá bom. E qualquer dúvida, fale com a gente. Combinado, então tá combinado. Está aí no começo da página. Para incluir, use o pixharekrishna@gmail.com. É o nosso contato. Tá bom? Então tá bom. Chega de tá bom. Então tá bom, Bímola. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Hoje vamos começar o capítulo 22, enumeração dos elementos da criação material. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada.
Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanatirmirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Parvanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma. No começo do capítulo, é o resumo. Começa com o resumo do capítulo 22. Espera aí, deixa eu tomar água. Este capítulo enumera e categoriza os elementos naturais, explica a diferença entre as naturezas masculina e feminina e descreve o nascimento e a morte. Há muitas opiniões quanto... Peraí, deixa eu colocar certinho no lugar certo aqui. Agora vai. Há muitas opiniões quanto ao número dos elementos materiais, mas essa diferença de opiniões provocada pela influência da energia ilusória não é ilógica. Todos os elementos da natureza existem em toda parte. Logo, autoridades que aceitaram a potência ilusória da suprema personalidade de Deus, Krishna, talvez proponham uma variedade de teorias. A insuperável energia ilusória de Deus, Krishna, é a causa fundamental de seus argumentos mutuamente contraditórios. Não há diferença entre o desfrutador último e o controlador supremo. Portanto, não faz sentido pressupor qualquer distinção entre eles. O conhecimento comum é apenas uma qualidade da natureza material, não propriamente da alma. A substância bruta da natureza material é designada de acordo com suas diferentes fases. No modo da bondade, ela é conhecida como conhecimento, no modo da paixão, como atividade, e no modo da escuridão, como ignorância. Tempo é outro nome da suprema personalidade de Deus, Krishna, e outro nome para a propensão material é Sutra ou Mahatattva. Os 25 elementos da natureza são o Senhor Krishna, a natureza ou Maha,
o falso ego, o éter, o ar, o fogo, a água, a terra, os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, a pele, a fala, as mãos, os pés, os órgãos genitais, o ânus, a mente, o som, o tato, a forma, o sabor e o cheiro. A imanifesta personalidade suprema Krishna apenas olha de relance para a natureza material que está sob o controle do Senhor Supremo Krishna, então assume as formas das causas e efeitos e executa a criação, manutenção e destruição do mundo material. Mesmo que o Purusha e a Prakriti pareçam não diferentes à visão superficial, existe uma diferença fundamental entre os dois. A criação material é produto dos modos da Prakriti e sua qualidade é a transformação. As entidades vivas que são hostis à suprema personalidade de Deus, Krishna, assumem e abandonam várias espécies de corpos materiais por intermédio de seu próprio trabalho material. Mas aqueles que desconhecem o eu, por estarem confundidos pela ilusão, não compreendem esse ponto. A mente, que está repleta de ideias acerca do trabalho fruitivo, simplesmente leva os sentidos consigo de um corpo para outro, enquanto a alma vai junto. No entanto, porque está 100% absorta em gozo dos sentidos, a alma condicionada que somos nós, não consegue lembrar a sua existência passada. O corpo passa por 9 fases de manifestação que são decorrentes da associação com as qualidades da natureza material. Essas fases denominam-se fecundação, gestação, nascimento, infância, juventude, maturidade, meia-idade, velhice e morte. Da morte de seu pai e do nascimento de seu filho, o indivíduo pode facilmente compreender a ascensão e queda do próprio corpo. A alma, que é o observador, é diferente deste corpo. Mas quando não existe conhecimento dos fatos verdadeiros, a entidade viva confundida pelos objetos do gozo dos sentidos alcança o seu destino dentro do ciclo da existência material. Dessa maneira, a entidade viva divaga continuamente sob o encanto do trabalho material, nascendo ora como sábio ou um semideus, quando nela predomina o modo da bondade, ora entre os demônios ou os seres humanos, quando a influência predominante é a do modo da paixão, ora nas espécies de fantasmas, espíritos ou animais, quando é o modo da ignorância que predomina. A alma transcendental não se entrega ao desfrute dos objetos dos sentidos. Ao contrário, os sentidos é que executam essa atividade. O ser vivo, portanto, não tem verdadeira necessidade de prazeres para satisfazer os sentidos. Com exceção daquelas personalidades pacíficas que se refugiaram nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e se dedicam ao dever divino de seu serviço, todos, incluindo os pretensos eruditos, são inevitavelmente subjugados pela todo-poderosa natureza material. E esse foi apenas o resumo. Agora vamos começar o capítulo no verso 1. Não, acho que são 3, versos 3. Já 3 versos juntos. Uddhava indagou: meu querido Senhor Krishna, ó Mestre do Universo, quantos diferentes elementos da criação foram enumerados pelos grandes sábios?
Eu te ouvi pessoalmente descrever um total de 28. Deus, a alma diva, o Mahatattva, o falso ego, os 5 elementos grosseiros, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos sutis de percepção e os 3 modos da natureza. Mas algumas autoridades dizem que há 26 elementos, enquanto outras citam 25, 7, 9, 6, 4 ou 12, e ainda outras dizem que são 17, 16 ou 13. Que tinha em mente cada um desses sábios quando calculou os elementos da criação de tão diferentes maneiras? Ó Eterno Supremo, por favor, me explica isto. No capítulo anterior, o Senhor Krishna explicou na íntegra que o conhecimento védico não visa o gozo dos sentidos, mas a liberação do cativeiro material. Agora o Dava apresenta algumas questões intermediárias que devem ser respondidas de modo que fique claro o caminho da liberação. No decurso da história, diferentes filósofos têm discordado sobre o número exato dos elementos materiais, sobre a existência e não existência de objetos externos específicos e sobre a própria existência da alma. A seção Gyanakanda dos Vedas visa a liberação através da compreensão analítica do mundo material e da alma transcendental como um elemento transcendente à matéria. Em última análise, o próprio Senhor Supremo Krishna encontra-se acima de todos os elementos e os mantém por meio de sua potência pessoal. O Dava menciona em termos numéricos as diferentes metodologias de vários sábios, citando primeiro a opinião pessoal do Senhor Krishna. A palavra Ayushman, ou em português aquele que possui forma eterna, é significativa a este respeito, porque é eterno. O Senhor Krishna possui todo o conhecimento a respeito do passado, presente e futuro, e é, portanto, o filósofo original e supremo. Segundo o Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, as diferentes abordagens analíticas que Sri Uddhava mencionou, na verdade, não são contraditórias, já que são diferentes métodos de categorizar a mesma realidade. A especulação ateísta sobre a realidade não reconhece a existência de Deus, por conseguinte, é uma tentativa sem valor de explicar a verdade. O próprio Senhor Krishna outorga poder a diferentes entidades vivas para que elas especulem e falem sobre a realidade de diferentes maneiras. A verdadeira realidade, contudo, é o próprio Senhor Krishna, que agora falará a Sri Uddhava. O Senhor Krishna respondeu: porque todos os elementos materiais estão presentes em toda parte, faz sentido o fato, tá? Já parei, Krishna Balarama, não pode falar nenhuma palavra a mais. Nossa, tem que brecar igual a Fórmula 1, Bímola. Tá louco. Então vamos parar aqui na página 423, verso 4. 423, verso 4. Espera aí, a máquina burra não quer parar aqui. Para aí, vai máquina burra. Parou, mais ou menos. Parou. Página. Esqueci a página mesmo. 423, verso 4. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. É o primeiro link. Você clica nele e já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos onde? Deixa eu centralizar a letra aqui. Pronto, está centralizada a letra. Página 382, mais 6. 382 mais 6. Espera aí, deixa eu tomar água agora. Está aqui, ó. A personalidade de Deus, Krishna, infalível, pode manifestar o seu corpo de diferentes maneiras, de acordo com diferentes modos de adoração, assim como a joia Vaidurya pode se manifestar em diversas cores, tais como azul e amarelo. Cada encarnação é distinta de todas as outras. Isso é possível pela potência inconcebível do Senhor Krishna, através da qual ele pode se mostrar simultaneamente como um só, como diversas formas parciais e como a origem dessas formas parciais. Nada é impossível para suas potências inconcebíveis. Krishna é único e inigualável, mas ele se manifesta em diferentes corpos, como afirma Narada no 10º canto do Śrīmad Bhagavatam. Prabhupada cita o verso aqui em português. Na verdade, é maravilhoso que um só Krishna tenha simultaneamente se tornado diferentes Krishnas em 16.000 palácios para aceitar 16.000 rainhas como suas esposas. Bhagavatam 10.69.2. O Padma Purana também explica que, em português, a mesma personalidade de Deus, Purushottama, a pessoa original, que é sempre desprovida de qualidades materiais e contaminação, pode manifestar-se sob várias formas e, ao mesmo tempo, permanecer numa só forma. Se um artistazinho brasileiro pode representar mais de 200 papéis, 200 personagens, Deus então não pode, se manifestar em diferentes formas, com diferentes personalidades, apesar de ser um. O artistazinho pode. Um artistazinho brasileiro pode representar mais de 200 papéis, 200 personalidades diferentes. Deus não pode. Esse Deus não pode nada, hein? Com certeza esse Deus não é Krishna, porque Krishna pode tudo. Krishna pode se manifestar em formas diferentes, personalidades diferentes, e ao mesmo tempo e para sempre, e manter essas formas sempre. Apesar de ser um, como artista, apesar de ser um, representa mais de 200 papéis.
No 10º canto do Śrīmad Bhagavatam disse que Jayanti... não vou ler só a tradução. Ó meu Senhor Krishna, embora vós manifestais sob variedades de formas, sois único e inigualável. Portanto, os devotos puros concentram-se em vós e só adoram a vós. Bhagavatam 10.47. E no Kurma Purana se diz que, em português, o Senhor Krishna é pessoal, embora impessoal. Ele é atômico, embora grande, e é moreno, e tem olhos vermelhos, embora seja incolor. Segundo os cálculos materiais, tudo isso pode parecer contraditório, mas caso compreendamos que a suprema personalidade de Deus, Krishna, tem potências inconcebíveis, poderemos aceitar esses fatos como eternamente possíveis nele. Em nossa condição atual, não podemos entender as atividades transcendentais e como elas ocorrem, mas, embora elas sejam inconcebíveis no contexto material, não devemos menosprezar tais concepções contraditórias. Embora seja aparentemente inconcebível, é bem possível para o Absoluto Krishna conciliar todos os elementos opostos. O Śrīmad Bhagavatam estabelece isto no 6º canto 6, 9, 34 a 37. Ó meu Senhor Krishna, vossos passatempos e desfrutes transcendentais parecem todos inconcebíveis, porque não são limitados pelas ações de causa e efeito do pensamento material. Podeis fazer tudo sem executar trabalho físico. Os Vedas dizem que a verdade absoluta Krishna tem potências múltiplas e não precisa fazer nada pessoalmente. Meu querido Senhor Krishna, sois inteiramente desprovido de qualidades materiais. Sem a ajuda de ninguém, podeis criar, manter e dissolver toda a manifestação material, qualitativa. Bímola, que eu estava mudando aqui. Não dava para enxergar o que tinha na próxima página. Vou ler de novo. Meu querido Senhor Krishna, sois inteiramente desprovido de qualidades materiais. Sem a ajuda de ninguém podeis criar, manter e dissolver toda a manifestação material qualitativa. Não obstante, em todas essas atividades, não mudais. Não aceitais os resultados de vossas atividades, ao contrário de demônios e semideuses comuns que sofrem ou gozam das reações de suas atividades no mundo material. Não afetado pelas reações do trabalho, existes eternamente com vossa potência transcendental plena. Isto podemos compreender plenamente. Por serdes ilimitado em vossas 6 opulências, ninguém pode enumerar vossas qualidades transcendentais. Filósofos e outros pensadores ficam confundidos com as manifestações contraditórias do mundo físico e com as proposições de argumentos e julgamentos lógicos. Por se deixarem confundir por malabarismos de palavras e se deixarem perturbar pelos diferentes cálculos das Escrituras, suas teorias não podem afetar a vós que sois o governador e controlador de todos, e cujas glórias são inconcebíveis. Vossa potência inconcebível mantém-vos desapegado das qualidades mundanas. Superando todas as concepções de contemplação material, vosso conhecimento transcendental puro mantém-vos além de todos os processos especulativos. Devido à vossa potência inconcebível, não há nada contraditório em vós. Às vezes,
as pessoas podem pensar que vós sois impessoal ou pessoal, mas sois um só. Para pessoas confusas ou perplexas, uma corda pode manifestar-se como diferentes espécies de cobras. Para semelhantes pessoas confusas que estão em dúvida quanto a vós, criais diversos métodos filosóficos de acordo com suas posições incertas. Posso continuar, Bímola? Peraí, deixa eu tomar água. Devemos sempre nos lembrar das diferenças entre ações transcendentais e ações materiais. O Senhor Supremo Krishna, sendo inteiramente transcendental, pode executar qualquer ato sem ajuda alheia. No mundo material, se desejamos fabricar um vaso de barro, precisamos dos ingredientes, de uma máquina e também de um trabalhador. Porém, não devemos estender esta ideia às ações do Senhor Supremo Krishna, pois ele pode criar qualquer coisa em questão de segundos, sem aquilo que parece necessário segundo nossa concepção. Quando o Senhor Krishna aparece como uma encarnação para cumprir um propósito em particular, isto não indica que ele seja incapaz de cumpri-lo sem aparecer. Ele pode fazer qualquer coisa simplesmente por sua vontade, mas por sua misericórdia imotivada, ele parece depender de seus devotos. Ele aparece como filho de Yashodamata, não porque dependa dos cuidados dela, mas porque aceita aquele papel por sua misericórdia imotivada. Ao aparecer para proteger os seus devotos, ele naturalmente aceita provas e tribulações em nome deles. No Bhagavad Gita consta que o Senhor Krishna, tendo disposição equânime para com todo ser vivo, não tem inimigos nem amigos, mas ele tem afeição especial por um devoto que sempre pensa nele com amor. Portanto, tanto a neutralidade quanto a parcialidade estão entre as qualidades transcendentais do Senhor Krishna, harmonizando-se adequadamente devido à sua energia inconcebível. O Senhor Krishna é para Brahman, ou a fonte do Brahman pessoal, a luz, que é seu aspecto onipenetrante de neutralidade. Contudo, sob seu aspecto pessoal, como o proprietário de todas as opulências transcendentais, o Senhor Krishna revela a sua parcialidade, tomando o partido de seus devotos. Parcialidade, neutralidade e todas essas qualidades estão presentes em Deus. Caso contrário, não poderiam ser experimentadas na criação. Como ele é a existência total, todas as coisas conciliam-se devidamente no absoluto. No mundo relativo, tais qualidades manifestam-se de maneira pervertida, e por isso experimentamos a não-dualidade como se fosse um reflexo pervertido. Por não haver lógica para explicar como as coisas acontecem no reino do Espírito, o Senhor Krishna às vezes é descrito como estando além do alcance da experiência. Porém, se simplesmente aceitarmos a inconceptibilidade do Senhor Krishna, poderemos então conciliar todas as coisas nele. Os não devotos não podem entender a energia inconcebível do Senhor e, consequentemente, para eles, disse que ele está além do alcance da expressão concebível. O autor dos Brahma Sutras aceita este fato e diz que a suprema personalidade de Deus, Krishna, não pode ser concebida por um homem comum. Só é possível compreendê-lo através da evidência de preceitos védicos. O Skanda Purana confirma que assuntos inconcebíveis para um homem comum não devem ser tema de argumentação.
Mesmo em joias e drogas materiais encontramos muitas qualidades maravilhosas que muitas vezes parecem inconcebíveis. Portanto, se não atribuirmos potências inconcebíveis à Suprema Personalidade de Deus, não poderemos estabelecer sua supremacia. É devido a essas potências inconcebíveis que as glórias do Senhor Krishna têm sempre sido aceitas como difíceis de entender. E nós estamos lendo, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Já parei, Bimala, antes de tocar, já parei, não percebeu? Vamos parar aqui na página 385, onde a ignorância e o malabarismo de palavras são muito comuns na sociedade humana. Tá, já parei, vamos parar aqui na página 385. Pronto, está parado aqui. A ignorância e o malabarismo de palavras são muito comuns na sociedade humana, mas não nos ajudam a entender as energias inconcebíveis da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Hangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiranjaganti Anadachi Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami.
Anganiyasa Sakalem Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.